No coração de uma pequena cidade do interior, onde o tempo parecia passar mais devagar, vivia Isabela. Aos 22 anos, ela já carregava consigo uma história de vida que muitos não conseguiriam suportar. Isabela era uma jovem mãe solteira, abandonada pela família após descobrirem sua gravidez inesperada. A notícia de que ela estava grávida foi recebida com desaprovação e vergonha, e sua família, conservadora e tradicional, decidiu que seria melhor para todos se Isabela fosse embora. Isabela se viu sozinha, com um bebê a caminho e poucas perspectivas. Ela encontrou abrigo em uma pequena casa alugada na periferia da cidade, onde o barulho das crianças brincando na rua era a trilha sonora de seus dias. Para sustentar a si mesma e ao filho, Lucas, Isabela trabalhava em 2 empregos: de manhã, como assistente em um escritório de advocacia, e à tarde, como garçonete em um restaurante local. As noites eram dedicadas a cuidar de Lucas e a tentar descansar o suficiente para enfrentar o dia seguinte. A vida de Isabela era uma rotina exaustiva, mas ela nunca perdeu a esperança. Desde criança, Isabela sonhava em se tornar advogada. Ela se lembrava das tardes passadas na biblioteca da escola, devorando livros de direito e histórias de justiça. Esse sonho parecia distante agora, mas Isabela sabia que precisava lutar por algo melhor, não apenas para si mesma, mas também para Lucas. Certa noite, após um dia particularmente difícil, Isabela sentou-se à mesa da cozinha com uma pilha de livros antigos de direito que havia resgatado de uma caixa no sótão. Enquanto folheava as páginas amareladas, ela sentiu uma faísca de determinação. Decidiu que, independentemente das dificuldades, encontraria um caminho para realizar seu sonho. Isabela sabia que seria uma jornada árdua, mas estava disposta a enfrentar qualquer desafio para provar seu valor e garantir um futuro melhor para Lucas. Com essa nova determinação, Isabela começou a estudar à noite, aproveitando cada momento livre para se aprofundar nos estudos. Ela sabia que precisaria de muito mais do que livros antigos para se tornar advogada, mas estava disposta a dar o primeiro passo. Isabela começou a procurar por cursos preparatórios para o vestibular de direito e a economizar cada centavo que podia para pagar pelos estudos. A jornada de Isabela estava apenas começando, mas ela estava pronta para enfrentar o mundo com coragem e determinação. O abandono da família a havia deixado com cicatrizes profundas, mas também a fortaleceu, transformando-a em uma mulher resiliente e determinada a alcançar seus objetivos. Isabela sempre soube que queria ser advogada. Desde pequena, ela se fascinava com a ideia de lutar pela justiça e defender os direitos das pessoas. Seus pais, Antônio e Maria, nunca levaram a sério os sonhos da filha, acreditando que ela deveria seguir um caminho mais tradicional, como se casar jovem e formar uma família. No entanto, Isabela tinha outros planos. Quando adolescente, Isabela passava horas na biblioteca da escola, mergulhada em livros de direito e histórias de julgamentos famosos. Ela participava de debates escolares e até ganhou um prêmio por um projeto sobre direitos humanos. Seus professores viam nela um potencial enorme, mas a falta de apoio familiar sempre foi um obstáculo. A gravidez inesperada aos 21 anos mudou tudo. Isabela se viu sozinha, sem o apoio da família e com um bebê a caminho. No entanto, a maternidade também trouxe uma nova perspectiva. Isabela olhava para Lucas, seu filho recém-nascido, e via nele uma motivação ainda maior para lutar por seus sonhos. Ela queria provar que era capaz de superar qualquer desafio e garantir um futuro melhor para ambos. Determinada a seguir seu sonho de se tornar advogada, Isabela começou a pesquisar sobre faculdades de direito e os requisitos para ingressar. Ela sabia que precisaria de muito mais do que livros antigos para se preparar para o vestibular. Isabela começou a economizar cada centavo que podia, trabalhando incansavelmente para juntar dinheiro para os estudos. Além disso, Isabela procurou por cursos preparatórios gratuitos e grupos de estudo. Ela se juntou a uma turma de estudos em uma igreja local, onde outros jovens também sonhavam em entrar na universidade.
As noites eram longas, divididas entre cuidar de Lucas e estudar, mas Isabela nunca perdeu o foco. Aos poucos, Isabela começou a ver progresso. Ela se sentia mais confiante nos estudos e sabia que estava no caminho certo. A cada pequena vitória, como resolver uma questão difícil ou entender um conceito complexo, Isabela se sentia mais próxima de seu objetivo. A jornada não era fácil. Isabela enfrentava a exaustão física e mental, mas a determinação de provar seu valor e garantir um futuro melhor para Lucas a mantinha firme. Ela sabia que cada sacrifício valeria a pena quando finalmente alcançasse seu sonho. Isabela também encontrou apoio inesperado em alguns amigos e vizinhos. Dona Lourdes, uma senhora idosa que morava na casa ao lado, muitas vezes cuidava de Lucas enquanto Isabela estudava. Esse apoio era fundamental para que Isabela pudesse se dedicar aos estudos sem se preocupar com o bem-estar do filho. Com o tempo, Isabela se sentiu pronta para dar o próximo passo. Ela se inscreveu no vestibular de Direito, sabendo que aquela era a chance de mudar sua vida e a de Lucas. A data do exame se aproximava, e Isabela estava mais determinada do que nunca a fazer seu sonho se tornar realidade. O dia do vestibular finalmente chegou. Isabela acordou cedo, com o coração acelerado de ansiedade e expectativa. Ela se preparou silenciosamente, enquanto Lucas ainda dormia. Dona Lourdes, sempre prestativa, havia se oferecido para cuidar de Lucas durante o exame. Com um beijo suave na testa do filho, Isabela saiu de casa, determinada a dar o seu melhor. Ao chegar ao local da prova, Isabela sentiu um misto de nervosismo e empolgação. Ela se sentou em sua carteira, respirou fundo e começou a responder às questões. Cada pergunta era um desafio, mas Isabela estava preparada. As longas noites de estudo e dedicação estavam finalmente dando frutos. Após o exame, Isabela voltou para casa exausta, mas com uma sensação de dever cumprido. Agora, era esperar o resultado. Os dias seguintes foram de ansiedade, mas Isabela tentava manter a calma, focando no trabalho e nos cuidados com Lucas. Finalmente, o resultado saiu. Com as mãos trêmulas, Isabela abriu o envelope. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver que havia sido aprovada. Ela conseguiu. Isabela seria uma estudante de direito. A alegria era indescritível, e ela abraçou Lucas com força, prometendo a si mesma que faria de tudo para garantir um futuro melhor para ambos. O início da faculdade de Direito foi um choque de realidade. As aulas eram intensas, e a carga de estudos, enorme. Isabela precisava equilibrar os estudos com o trabalho e os cuidados com Lucas. Ela sabia que não seria fácil, mas estava determinada a superar qualquer obstáculo. Isabela se destacou desde o início. Sua dedicação e resiliência chamaram a atenção dos professores e colegas. Ela participava ativamente das aulas, fazia perguntas pertinentes e sempre buscava aprender mais. A faculdade oferecia um ambiente desafiador, mas também repleto de oportunidades. A rotina de Isabela era exaustiva. Ela estudava à noite, depois de colocar Lucas para dormir, e acordava cedo para revisar o conteúdo antes das aulas. Os finais de semana eram dedicados a trabalhos em grupo e estudos adicionais. Isabela sabia que precisava aproveitar cada momento para se destacar. Aos poucos, Isabela começou a ganhar reconhecimento acadêmico. Ela recebeu bolsas de estudo e prêmios por seu desempenho exemplar. Os professores a viam como uma promessa, e os colegas a admiravam pela determinação e força de vontade. Isabela também encontrou apoio entre os colegas. Eles formaram grupos de estudo e se ajudavam mutuamente. Isabela se sentia grata por ter encontrado pessoas que compartilhavam do mesmo sonho e que estavam dispostas a colaborar para alcançá-lo. A jornada acadêmica de Isabela estava apenas começando, mas ela sabia que estava no caminho certo. Cada conquista, por menor que fosse, a motivava a continuar lutando. Isabela olhava para Lucas e via nele a força para seguir em frente, superando qualquer desafio que surgisse em seu caminho.
A vida acadêmica de Isabela estava em plena ascensão. Sua dedicação e esforço constante começaram a render frutos. Ela se destacava nas aulas, sempre participando ativamente e demonstrando um conhecimento profundo das matérias. Os professores notavam seu potencial e a incentivavam a se aprofundar ainda mais nos estudos. Isabela começou a receber reconhecimento acadêmico. Ela foi selecionada para participar de congressos jurídicos, onde apresentou trabalhos de pesquisa que desenvolveu com seus colegas. Suas apresentações eram sempre bem recebidas, e ela começou a ganhar notoriedade no meio acadêmico. Os colegas a admiravam pela determinação e capacidade de liderança, e muitos a viam como uma inspiração. Um dos momentos mais marcantes foi quando Isabela recebeu uma bolsa de estudos para participar de um programa de intercâmbio em uma universidade renomada no exterior. Era uma oportunidade única de aprender com os melhores e adquirir experiência internacional. Isabela sabia que seria um desafio deixar Lucas por um tempo, mas também via nisso uma chance de garantir um futuro ainda melhor para ele. Com o apoio de Dona Lourdes, que se ofereceu para cuidar de Lucas durante sua ausência, Isabela embarcou para o exterior. A experiência foi transformadora. Ela teve a oportunidade de aprender com professores renomados, participar de seminários avançados e adquirir conhecimentos que sabia que seriam fundamentais para sua carreira. Durante o intercâmbio, Isabela também fez conexões importantes. Ela conheceu advogados e pesquisadores de diversas partes do mundo, trocou experiências e aprendeu com diferentes abordagens na área jurídica. Essas conexões seriam valiosas para sua carreira futura. Ao retornar ao Brasil, Isabela estava mais determinada do que nunca. Ela trouxe consigo novos conhecimentos e uma visão ampliada do direito. Seus professores e colegas notaram a evolução, e Isabela se tornou uma referência na faculdade. Os primeiros sucessos de Isabela não passaram despercebidos. Ela começou a receber convites para palestras e workshops, onde compartilhava suas experiências e conhecimentos. Isabela se sentia realizada ao ver que sua história inspirava outras pessoas a lutar por seus sonhos, independentemente das dificuldades. A formatura se aproximava, e Isabela sabia que estava no caminho certo. Ela se formou com honras, recebendo elogios dos professores e o reconhecimento dos colegas. Era o início de uma nova fase em sua vida, e Isabela estava pronta para enfrentar os desafios que viriam a seguir. A formatura de Isabela foi um marco em sua vida. Ela se formou com honras, recebendo elogios dos professores e o reconhecimento dos colegas. Era o início de uma nova fase, e Isabela estava pronta para enfrentar os desafios que viriam a seguir. Com o diploma em mãos, ela começou sua carreira em um escritório de advocacia renomado, onde sabia que teria a oportunidade de aprender com os melhores. Os primeiros dias de trabalho foram intensos. Isabela se viu diante de casos complexos e desafiadores. Ela sabia que precisaria dar o seu melhor para se destacar e provar seu valor. Com determinação e foco, Isabela se dedicou a cada caso, sempre buscando oferecer o melhor atendimento possível aos seus clientes. A dedicação de Isabela não passou despercebida. Seus supervisores notaram sua habilidade e empatia com os clientes. Ela era conhecida por sua precisão e atenção aos detalhes, características essenciais para uma advogada. Isabela rapidamente se tornou uma referência entre os estagiários, sempre disposta a ajudar e compartilhar conhecimentos. Com o tempo, Isabela começou a assumir casos mais complexos. Ela participou de audiências importantes, sempre ao lado de advogados experientes. Cada procedimento era uma oportunidade de aprendizado, e Isabela absorvia cada detalhe, sempre buscando se aperfeiçoar. A ascensão de Isabela na carreira foi rápida. Ela se tornou uma advogada habilidosa e dedicada, conhecida por sua competência e profissionalismo. Seus clientes a admiravam, e seus colegas a respeitavam. Isabela sabia que estava no caminho certo e que todos os sacrifícios haviam valido a pena. A fama de Isabela começou a se espalhar.
Ela era convidada para palestras e workshops, onde compartilhava suas experiências e conhecimentos. Sua história de superação inspirava muitos, e Isabela se sentia realizada ao ver que sua jornada servia de exemplo para outras pessoas. Isabela também começou a receber reconhecimento público. Ela aparecia em revistas jurídicas e era convidada para entrevistas em programas de televisão. Sua história de mãe solteira que superou todas as adversidades para se tornar uma advogada renomada tocava o coração de muitos. Isabela se tornou um símbolo de força e resiliência. A vida de Isabela estava transformada. Ela agora vivia em um apartamento confortável com Lucas, que crescia saudável e feliz. Isabela se sentia grata por tudo que havia conquistado e sabia que ainda havia muito a fazer. Ela continuava a se dedicar aos clientes, sempre buscando oferecer o melhor atendimento possível. A ascensão profissional de Isabela foi o resultado de muito esforço e dedicação. Ela sabia que ainda enfrentaria muitos desafios, mas estava pronta para superá-los. Isabela olhava para o futuro com esperança e determinação, sabendo que sua jornada estava apenas começando. A vida de Isabela estava em plena transformação. Sua carreira como advogada estava no auge, e ela começava a colher os frutos de anos de dedicação e esforço. A fama e o reconhecimento público trouxeram novas oportunidades e desafios, mas Isabela estava preparada para enfrentá-los. Isabela passou a ser convidada para participar de congressos jurídicos internacionais, onde compartilhava suas experiências e conhecimentos com outros profissionais da área. Suas palestras eram sempre bem recebidas, e ela se tornou uma referência no meio jurídico. A mídia também começou a se interessar por sua história, e Isabela aparecia frequentemente em revistas e programas de televisão. A riqueza começou a acompanhar a fama. Isabela passou a receber convites para realizar consultorias jurídicas em grandes empresas, onde os honorários eram substancialmente mais altos. Ela também foi convidada a participar de projetos de pesquisa financiados por organizações internacionais, o que lhe rendeu não apenas reconhecimento, mas também uma estabilidade financeira que nunca havia experimentado antes. Com a nova situação financeira, Isabela pôde proporcionar uma vida melhor para Lucas. Eles se mudaram para um bairro mais seguro e confortável, e Isabela se certificou de que Lucas tivesse acesso à melhor educação possível. Ela sabia que todo o esforço e sacrifício haviam valido a pena ao ver o filho crescer saudável e feliz. No entanto, a fama também trouxe desafios inesperados. A família de Isabela, que a havia abandonado anos atrás, começou a tentar se reaproximar. Eles enviavam mensagens e tentavam visitá-la, atraídos pela fama e riqueza que Isabela havia conquistado. Isabela, porém, mantinha-se cautelosa. Ela lembrava-se bem do abandono e da rejeição que sofrerá e não estava disposta a perdoar tão facilmente. Isabela continuava focada em sua carreira e em proporcionar o melhor para Lucas. Ela sabia que a fama e a riqueza eram consequências de seu esforço e dedicação, mas não deixava que isso subisse a cabeça. Isabela mantinha-se humilde e sempre disposta a ajudar os outros, lembrando-se de suas próprias dificuldades e de como havia superado cada obstáculo. A vida de Isabela estava em um novo patamar, mas ela sabia que ainda havia muito a conquistar. Ela continuava a se dedicar aos clientes, sempre buscando oferecer o melhor atendimento possível. A fama e a riqueza eram bem-vindas, mas o que realmente importava para Isabela era a satisfação de saber que estava fazendo a diferença na vida das pessoas. A vida de Isabela estava em um ponto de equilíbrio. Sua carreira como advogada estava no auge, e ela havia conquistado fama e riqueza. No entanto, o passado estava prestes a bater à sua porta de uma maneira inesperada. Certa manhã, enquanto Isabela se preparava para mais um dia intenso de trabalho, ela recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha estava sua mãe, Maria, com a voz trêmula e hesitante. Maria informou que Antônio, o pai de Isabela, havia sido acusado de um crime que não cometera. A situação era grave,
e ele precisava de defesa jurídica urgente. A notícia pegou Isabela de surpresa. Ela sentiu um turbilhão de emoções. Raiva, ressentimento e uma pontada de compaixão se misturavam em seu coração. Ela sabia que, como profissional, tinha o dever de ajudar, independentemente dos sentimentos pessoais. No entanto, a decisão não era fácil. Isabela precisava refletir sobre o que realmente importava e sobre o juramento que havia feito como advogada. Isabela decidiu visitar Antônio na prisão. Ao entrar na sala de visitas, ela viu um homem abatido e desesperado, muito diferente da figura imponente que recordava. Antônio estava algemado, e seus olhos refletiam medo e incerteza. Ao vê-la, ele tentou falar, mas as palavras saíram fracas e quase inaudíveis. Isabela, eu sei que não tenho o direito de pedir nada a você, começou Antônio, com a voz embargada. Mas estou desesperado. Preciso de ajuda. Isabela ouviu em silêncio, seu rosto inexpressivo. Dentro dela, uma tempestade de emoções se agitava. Ela lembrava-se da dor e da rejeição que sentirá, mas também sabia que não poderia deixar seus sentimentos pessoais interferirem na decisão. Vou analisar o caso, respondeu Isabela, com um tom profissional. Se eu acreditar que há bases para a defesa, assumirei. Mas quero deixar claro que estou fazendo isso como advogada, não como filha. Antônio assentiu, compreendendo a posição de Isabela. Ele sabia que a relação entre eles estava profundamente abalada, mas a esperança de provar sua inocência era o que o mantinha firme. Isabela saiu da prisão com uma sensação de dever cumprido. Ela sabia que a decisão de defender Antônio não seria fácil, mas estava disposta a cumprir seu papel como advogada. Ao chegar em casa, Isabela começou a estudar o caso, determinada a encontrar uma maneira de provar a inocência do pai. Isabela passou a noite em claro, analisando o caso de Antônio. Ela sabia que a decisão de defendê-lo não seria fácil, mas estava determinada a cumprir seu dever como advogada. Ao revisar os documentos, Isabela percebeu que havia inconsistências no processo que poderiam ser usadas a favor de Antônio. Na manhã seguinte, Isabela se dirigiu ao escritório de advocacia onde trabalhava. Ela precisava discutir o caso com seus colegas e obter uma segunda opinião. Ao expor a situação, Isabela sentiu o apoio de seus colegas, que reconheceram a complexidade do caso, mas também a importância de defender a justiça. Isabela decidiu que assumiria a defesa de Antônio. Ela sabia que seria um desafio emocional, mas estava disposta a colocar de lado seus sentimentos pessoais e agir como profissional. Com determinação, Isabela começou a preparar a defesa, revisando cada detalhe do caso e buscando provas que pudessem comprovar a inocência do pai. A primeira medida de Isabela foi solicitar uma revisão das provas apresentadas pela acusação. Ela identificou falhas no processo de investigação e apontou a ausência de evidências concretas que ligassem Antônio ao crime. Isabela sabia que precisaria ser incisiva e precisa em sua defesa, e estava preparada para isso. Isabela também decidiu visitar testemunhas e reunir depoimentos que pudessem ajudar na defesa de Antônio. Ela se encontrou com pessoas que conheciam seu pai e que poderiam testemunhar a favor dele. Cada depoimento era uma peça importante do quebra-cabeça que Isabela estava montando para provar a inocência de Antônio. Ao longo dos dias, Isabela se dedicou intensamente ao caso. Ela sabia que a defesa de Antônio seria um teste para sua carreira, mas também uma oportunidade de mostrar sua competência e integridade como advogada. Isabela estava determinada a fazer justiça, independentemente das dificuldades. A decisão de Isabela de defender Antônio não foi fácil, mas ela sabia que estava fazendo o certo. Ela estava disposta a enfrentar qualquer desafio para garantir que a justiça fosse feita. Com coragem e determinação, Isabela se preparou para o julgamento, sabendo que cada esforço valeria a pena para provar a inocência do pai. O dia do julgamento de Antônio finalmente chegou. Isabela estava preparada, com todos os documentos e provas organizados. Ela sabia que aquele seria um momento decisivo,
tanto para a vida de Antônio quanto para sua própria carreira. Com determinação e foco, Isabela entrou no tribunal, pronta para defender a inocência do pai. O tribunal estava lotado. Familiares, amigos e curiosos ocupavam os assentos, ansiosos para acompanhar o desenrolar do julgamento. Isabela sentiu o peso da responsabilidade, mas estava confiante em sua capacidade de provar a inocência de Antônio. A promotoria apresentou suas acusações, tentando ligar Antônio ao crime com base em evidências circunstanciais. Isabela ouviu atentamente, anotando cada ponto que precisaria refutar. Quando chegou a vez da defesa, Isabela se levantou, segura e determinada. Meritíssimo, membros do júri, hoje estamos aqui para provar a inocência de Antônio, começou Isabela, com uma voz firme e clara. As acusações apresentadas pela promotoria são baseadas em suposições e falta de evidências concretas. Vamos demonstrar, com base em fatos e provas, que Antônio não é culpado do crime pelo qual está sendo acusado. Isabela apresentou uma defesa brilhante, utilizando todas as suas habilidades e conhecimentos para desmontar as acusações da promotoria. Ela apontou as inconsistências no processo de investigação e destacou a ausência de evidências concretas que ligassem Antônio ao crime. Cada argumento era apresentado com clareza e precisão, demonstrando a competência e integridade de Isabela como advogada. As testemunhas de defesa foram chamadas a depor. Isabela havia reunido depoimentos de pessoas que conheciam Antônio e que poderiam testemunhar a favor dele. Cada testemunha apresentou um relato que reforçava a inocência de Antônio, e Isabela conduziu os interrogatórios com maestria, garantindo que cada detalhe fosse esclarecido. O julgamento durou várias horas, e a tensão no tribunal era palpável. Isabela sabia que cada palavra, cada prova, era crucial para o resultado final. Ela manteve-se focada e determinada, sempre buscando oferecer o melhor atendimento possível a Antônio. Finalmente, chegou o momento do veredicto. O júri se retirou para deliberar, e Isabela aguardou ansiosamente. Ela sabia que havia feito o seu melhor e que a justiça prevaleceria. Quando o júri retornou, o veredicto foi anunciado. Antônio foi considerado inocente. A sala do tribunal irrompeu em aplausos e lágrimas de alívio. Isabela sentiu uma onda de emoção, sabendo que havia cumprido seu dever como advogada e que a justiça havia sido feita. Antônio, visivelmente emocionado, agradeceu a Isabela com lágrimas nos olhos. Obrigado, Isabela. Eu sabia que você conseguiria, disse Antônio, com a voz embargada. Isabela assentiu, sentindo uma mistura de alívio e satisfação. Ela sabia que ainda havia muito a ser resolvido entre eles, mas naquele momento, o importante era que a justiça havia prevalecido. Após o julgamento, a família de Isabela tentou se aproximar. Eles enviaram mensagens de agradecimento e pedidos de desculpa, esperando que Isabela pudesse perdoá-los pelo passado. No entanto, Isabela estava cautelosa. Ela sabia que o perdão não viria facilmente, não depois de todo o sofrimento que havia enfrentado sozinha. Certa tarde, enquanto Isabela estava no hospital, Maria das Graças abordou no corredor. Com lágrimas nos olhos, ela pediu para conversar. Isabela, relutante, aceitou. Elas se sentaram em um canto tranquilo da sala de espera, e Maria das Graças começou a falar. Isabela, eu sei que o que fizemos no passado foi imperdoável. Abandonamos você quando mais precisava de nós. Mas vê-la agora, tão forte e determinada, me faz perceber o quanto erramos. A voz de Maria das Graças tremia de emoção. Estamos verdadeiramente arrependidos e queremos fazer parte da sua vida novamente. Isabela ouviu em silêncio, seu rosto inexpressivo. Dentro dela, uma tempestade de emoções se agitava. Ela lembrava-se de cada momento de dor e solidão, de cada noite chorando até dormir, de cada sacrifício que fizera para chegar onde estava. Mãe, eu entendo que vocês estejam arrependidos, mas o que passou, passou. Não podemos mudar o passado, e eu não posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu.
Isabela respondeu com firmeza. Fiz a defesa do papai porque era meu dever como advogada, não como filha. Maria das Graças assentiu, compreendendo a posição de Isabela. Ela sabia que a reconciliação não seria fácil, mas estava disposta a tentar. Isabela, por outro lado, estava decidida a manter suas barreiras emocionais. Ela havia construído uma vida nova, longe das dores do passado, e não estava disposta a abrir mão disso tão facilmente. Nos dias que se seguiram, Isabela continuou a visitar Antônio, mas manteve-se distante da família. Ela sabia que a recuperação do pai era crucial, mas também sabia que precisava proteger seu próprio bem-estar emocional. A família de Isabela respeitou sua decisão, esperando que, com o tempo, as feridas pudessem começar a cicatrizar. Os dias que se seguiram ao julgamento foram de intensa reflexão para Isabela. Ela se viu repensando sobre sua vida, suas escolhas e o caminho que havia percorrido até ali. A reconciliação com a família, embora distante, trouxe à tona emoções que ela havia enterrado profundamente. Isabela passava longas horas em seu apartamento, observando Lucas brincar, e pensava em como sua vida havia mudado. Ela lembrava-se da jovem mãe solteira que fora abandonada pela família, lutando para sobreviver e cuidar de seu filho. Agora, ela era uma advogada renomada, respeitada e admirada por muitos. A jornada havia sido árdua, mas cada sacrifício valerá a pena. Ao mesmo tempo, Isabela sentia uma mistura de sentimentos em relação à família. Parte dela queria perdoar, esquecer o passado e seguir em frente. No entanto, a dor e a rejeição que sentirá eram feridas profundas, difíceis de cicatrizar. Ela sabia que o perdão não viria de um dia para o outro, mas estava disposta a dar pequenos passos na direção certa. Isabela decidiu que continuaria a visitar Antônio durante sua recuperação, mas manteria uma distância emocional segura. Ela queria garantir que ele se recuperasse completamente, mas também precisava proteger seu próprio bem-estar. A família de Isabela respeitou sua decisão, compreendendo que a reconciliação seria um processo lento e gradual. Além disso, Isabela começou a se envolver mais em projetos comunitários. Ela queria usar sua posição e influência para ajudar outras pessoas que, como ela, enfrentavam desafios enormes. Isabela começou a dar palestras em escolas e comunidades carentes, compartilhando sua história e incentivando outros a nunca desistirem de seus sonhos. A vida de Isabela estava em um novo patamar. Ela se sentia realizada profissionalmente e emocionalmente mais forte do que nunca. Sabia que ainda enfrentaria muitos desafios, mas estava pronta para encará-los de frente. Isabela olhava para o futuro com esperança e determinação, sabendo que sua jornada estava apenas começando. Com a recuperação de Antônio progredindo bem, Isabela começou a se concentrar em novos horizontes. Ela sabia que sua carreira estava em um ponto crucial e que havia muito mais a conquistar. Isabela decidiu que era hora de expandir seus conhecimentos e habilidades, buscando novas oportunidades para crescer como profissional. Isabela começou a participar de conferências internacionais, onde apresentava seus trabalhos e aprendia com outros especialistas renomados. Essas viagens não só ampliaram seu conhecimento jurídico, mas também a expuseram a diferentes culturas e abordagens na advocacia. Isabela se sentia inspirada a trazer novas técnicas e inovações para o Brasil, contribuindo para o avanço da justiça em seu país. Além disso, Isabela decidiu se envolver mais ativamente em projetos de pesquisa. Ela se juntou a uma equipe de pesquisadores que estava desenvolvendo novas técnicas jurídicas e abordagens inovadoras para a defesa dos direitos humanos. Isabela sabia que a pesquisa era fundamental para o avanço da justiça e estava determinada a contribuir para esse campo. A vida pessoal de Isabela também estava em transformação. Lucas, agora um adolescente, estava crescendo rápido, e Isabela se certificava de estar presente em cada momento importante da vida do filho. Ela equilibrava sua carreira exigente com o papel de mãe, sempre priorizando o bem-estar e a felicidade de Lucas.
Isabela também começou a se envolver mais com a comunidade. Ela participava de eventos beneficentes e palestras em escolas, inspirando jovens a seguirem seus sonhos, independentemente das dificuldades. Isabela sabia que sua história poderia servir de exemplo e motivar outras pessoas a lutarem por um futuro melhor. A reconciliação com a família continuava a ser um processo lento, mas Isabela estava mais aberta a dar pequenos passos na direção certa. Ela começou a permitir que a família participasse mais da vida de Lucas, sempre mantendo limites claros e respeitando seu próprio espaço emocional. Isabela sabia que o perdão viria com o tempo, mas estava focada em seguir em frente e construir seu próprio caminho. Isabela se sentia mais forte e determinada do que nunca. Ela sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas estava pronta para enfrentá-los com coragem e resiliência. A vida de Isabela estava em constante evolução, e ela estava pronta para abraçar cada nova oportunidade que surgisse em seu caminho. Os anos se passaram, e Isabela se tornou um símbolo de esperança e resiliência para milhares de pessoas ao redor do mundo. Sua jornada de superação e sucesso era uma fonte de inspiração, mostrando que, independentemente das dificuldades, era possível alcançar grandes realizações com determinação e esforço. Isabela continuou a se dedicar à advocacia, realizando palestras e workshops para inspirar outras pessoas. Ela também começou a escrever um livro sobre sua jornada, compartilhando suas experiências e aprendizados. O livro se tornou um best-seller, inspirando milhares de pessoas a nunca desistirem de seus sonhos. A organização sem fins lucrativos fundada por Isabela se tornou uma das maiores do país, fornecendo assistência jurídica a milhares de pessoas em comunidades carentes. Isabela se sentia realizada ao ver o impacto positivo que seu trabalho causava na vida de tantas pessoas. Ela sabia que estava fazendo a diferença e que sua jornada tinha um propósito maior. Lucas, agora um jovem adulto, seguia seu próprio caminho com sucesso. Isabela se sentia orgulhosa ao ver o filho crescer e se tornar um homem de bem, sempre lembrando-se das lições de resiliência e determinação que aprenderá com a mãe. Lucas era um reflexo do amor e do apoio incondicional que Isabela lhe oferecerá ao longo dos anos. A reconciliação com a família continuava a ser um processo lento e delicado. Isabela mantinha contato com Antônio e Maria das Graças, acompanhando sua recuperação, mas ainda mantinha uma distância emocional. Ela sabia que o perdão viria com o tempo, mas estava focada em seguir em frente e construir seu próprio caminho. Isabela também começou a explorar novos hobbies e interesses para equilibrar sua vida pessoal. Ela descobriu a paixão pela escrita e começou a escrever um livro sobre sua jornada. Isabela sabia que sua história poderia servir de exemplo e motivar outras pessoas a lutarem por um futuro melhor. A vida de Isabela estava em constante evolução, e ela estava pronta para enfrentar cada novo desafio com coragem e determinação. Ela sabia que ainda havia muito a conquistar, mas estava confiante de que, com esforço e dedicação, poderia superar qualquer obstáculo.